Grilhões partidos. 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6. 10. Na Casa de Saúde. Após a reunião de assistência aos obsediados, quando as operações de socorro aos perseguidores atendidos chegavam a termo, graças à remoção de alguns a hospitais especializados em colônias do nosso plano, enfermeiros e assistentes prestimosos prosseguiram dispensando necessária cooperação no templo espírita, onde ficariam em regime de hospedagem diversos outros sofredores carecentes de diretriz e medicação própria. O venerável Bezerra de Menezes convocou-nos então, destacando os irmãos Ângelo e Melquíades, abnegados trabalhadores desencarnados, a fim de visitarmos Esther, como passo inicial para o labor que se desenvolveria de imediato, objetivando seu oportuno restabelecimento. Chegando ao pavilhão em que a jovem se encontrava, não pude soptar o choque e a curiosidade em face da multidão que se agitava naquele frenocômio. Desencarnados a centenas, com faces muito variadas, aglutinavam-se em magotes de doentes, totalmente desequilibrados, em manifesta ignorância do estado espiritual em que se demoravam. Obsessores de caratonha cruel demonstravam no rosto conturbado os ódios que os desequilibravam, perturbadores zombeteiros, assinalados pelos vícios em que se lucupletavam com máscara de cinismo indescritível. Grupos de vampirizadores misturavam-se a dementes encarnados, parcialmente liberados pelo sono em lastimável estado. Verdugos impiedosos, conhecedores das técnicas obsessivas, arrastavam suas vítimas em incríveis padecimentos que desfaleciam de pavor, logo despertando para defrontar os adversários frios. Entidades hebetadas, simiescas umas, deformadas outras, em promiscuidade deplorável. Desencarnados ociosos, indiferentes, enchiam os pátios, os corredores, como frequentadores de espetáculos circenses, totalmente desconhecedores do estado em que se movimentavam, produzindo um ambiente miasmático que aspiravam, intoxicando-se cada vez mais e envenenando a psicosfera terrível já reinante. Um pandemônio ensurdecedor e aparvalhante sucedia-se em cenas que variavam da bestialidade mais vil à impiedade mais selvagem elaborada, em cujos cenários muitos encarnados sofriam indefiníveis vilipêndios e atentados. Dava-nos a impressão de que nenhuma compaixão ou sentimento de humanidade ali encontrava guarida. Os espetáculos de hediondez espiritual superavam tudo que a imaginação humana pode conceber. Aliás, ali se encontravam alguns dos campeões da insensatez e da perversidade, dos ases da mentira e da traição, dos hábeis dissimuladores que, não obstante a ausência das roupagens orgânicas, experimentavam as paixões mais assoladas que os governavam em desmandos inimagináveis. Recebêramos antes recomendações adequadas quanto aos impositivos da oração e do equilíbrio,
a fim de transitarmos em faixa de diferente vibração, passando despercebidos da imensa mole de atormentados e atormentadores. Percebi, então, que outros grupos de socorro frequentavam aquele dédalo da sordidez, movimentando-se distintos, com semblantes circunspectos e atenciosos. Saudavam-se fraternalmente e discretamente, considerando-se as circunstâncias e finalidades dos mistérios a que se entregavam. Constituíam a providência divina, respondendo aos apelos de muitas orações, socorrendo necessidades justas, amparando os que ansiavam pela terapêutica do amor, já que não faltam nunca as disponibilidades do Senhor, sempre colocadas ao alcance dos que o buscam. O quarto em que Esther se alojava, verdadeira cela presidiária, produziu-me incontinente mal-estar. Empestada por vibrações perniciosas, densas, escuras, parecia um fluido condensado, oleoso, que causava insuportável indisposição psíquica, generalizando-se em sensação de náuseas contínuas. O dirigente da equipe, profundo conhecedor daqueles sítios, sugeriu-nos mais intenso controle da emotividade e imperiosa disposição para a caridade, com que superaríamos as incômodas impressões, sintonizando em faixa mais sutil de que nos alimentaríamos seguramente. A jovem subjugada em espírito jazia ao lado do corpo, em quase total inconsciência, sob o efeito de sedativo pernicioso e forte. Junto dela, em processo de imantação perispiritual, vigiava o algoz desencarnado. Nos 3 outros cátres infectos que infestavam o exíguo apartamento, a tresandar odores insuportáveis, encontrava-se 2 jovens e uma senhora de meia-idade, estigmatizada por diversas alienações que as diferenciavam entre si. Quase todas se encontravam parcialmente fora do corpo, inconscientes, exceção feita à dama perturbada, que altercava com um perseguidor imaginário, fruto de longo processo ideoplástico. Outras entidades desequilibradas se imiscuíam nas sombras e na imundície do quarto abafado, algumas das quais, entorpecidas, pareciam hibernadas em longo processo sonoterápico, mantendo-se alimentadas pelas emanações mefíticas abundantes dos pacientes, suas presas inermes. Com a autoridade e sabedoria que lhes são peculiares, o apóstolo da caridade exorou a proteção divina em comovedora oração, quando do seu tórax, a pouco e pouco iluminado, que se transformou num sol engastado no peito, surgiram fulgurações carregadas de superior energia, incidindo sobre os espíritos levianos, produzindo-lhes choques que os despertavam, expulsando-os quase todos e fazendo por fim que se modificasse a paisagem fluídica reinante. Ao terminar, recomendou que os irmãos Ângelo e Melquíades socorressem as 2 jovens e apontou-nos a senhora atribulada para assistência de minha parte, recomendando condensassem as forças fluídicas até lograr ser por ela percebido. Vendo-me repentinamente, a dama exclamou, emocionada: Mensageiro divino, salvai-me deste cruel perseguidor. Sou criminosa, reconheço, todavia venho pagando em longo prazo o compromisso infeliz da leviandade. Socorrei-me, por Deus. As lágrimas abundantes, a face dorida e a voz amargurada infundiam compaixão. Teleguiado pela poderosa mente do diretor espiritual, acerquei-me e roguei-lhe descansasse em sono reparador de que tinha imediata necessidade. Aplicando-lhe conveniente recurso fluídico, sem maior resistência, descontraíram-se as forças psíquicas concentradas pelo pavor
e ela adormeceu. Auscultando as exteriorizações mentais da senhora atormentada em espírito, ora ressonando, o abnegado instrutor esclareceu. Esta nossa irmã está catalogada como esquizofrênica irreversível, demorando-se na fase da hebefrenia de largo porte, em diagnose apropriada. Fixadas as matrizes da distonia mental, nas sedes perispirituais, o mecanismo cerebral correspondente à área da razão e da personalidade apresenta sombras características que pré-existem desde a vida anterior, quando supunha poder burlar as leis, entregando-se aos desvarios e alucinações complexos. Em verdade, manteve-se inatacável no conceito do mundo. Entretanto, não conseguiu fugir a si mesma, às lembranças da consciência em despertamento, lesando os centros correspondentes da lucidez e do equilíbrio, que produziram, nas sedes sutis plasmadoras do campo, da forma, os desajustes que ora a lancinam. Fazendo significativa pausa, na qual aplicou passes cuidadosos, longitudinais, a iniciar-se do centro coronário, qual se o desatrelasse de forças densas, em baixo teor magnético, percebemos a pouco e pouco que o complexo núcleo se clarificava, irrigando com opalina tonalidade o centro cerebral, igualmente envolto em sombrias cargas fluídicas, onde imagens vigorosas e fixas nas telas da memória se diluíam, sem que, contudo, se desfizessem totalmente. A energia vitalizadora que era infundida na enferma passou a percorrer-lhe os vários centros de fixação físico-espiritual. E como, recebendo ignota carga magnética, revigorante e anestésica simultaneamente, essa proporcionava à organização física melhor funcionamento, com mais eficaz intercâmbio metabólico, de que se beneficiava o cérebro todo transformado, agora em um corpo multicolorido no qual miríades de grânulos infinitesimais ou fascículos luminosos se movimentavam, penetrando neurônios e os ligando, quais impulsos de eletricidade especial, enviando ordens restauradoras e mantenedoras da harmonia vibratória indispensável ao tônus do reequilíbrio. Percebemos que a respiração da doente se fez mais tranquila. Os músculos tensos por todo o corpo relaxaram, com admiráveis resultados no aparelho digestivo, particularmente desgovernado. Concluída a operação complexa e tecnicamente realizada, o irmão Bezerra de Menezes elucidou-nos. Toda enfermidade, resguardada em qualquer nomenclatura, sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual de cada um. Estando o campo estruturador, conforme nominam os modernos pesquisadores parapsicológicos ao perispírito, sob o bombardeio de energias deletérias, é óbvio que as ideias, plasmando as futuras formas para o espírito, criam as condições para que se manifestem as doenças. Tomemos, por exemplo, nossa irmã Eudóxia, no momento sob nossa observação. Amanhã apresentará sinais de significativa melhora na saúde, embora as causas preponderantes da sua alienação nela mesma se encontrem. Numa forma de autocídio indireto, através do qual pretende eximir-se a responsabilidade, autossuplicia-se mergulhando no desconcerto da loucura. Observando-a mais detidamente, continuou. Na metade do século passado, encontramo-la senhora de terras em próspera cidade do Império, no solo fluminense. Consorciada com um homem probo, de sentimentos elevados, caracterizava-se pelo temperamento irascível insuportável. Cansado da esposa rebelde e malsinante, o companheiro propôs-lhe a separação honrosa, acreditando-se, porém, substituída
e, de imediato, transferiu para a humilde serva a suposta preferência do marido. Silenciou, planejando então hediondo homicídio que culminou, calculadamente com segurança. Envenenou o esposo indefeso nas suas mãos, que de nada suspeitava, e, passado algum tempo, repetiu a façanha com a servidora que tudo ignorava. Dama altiva e destacada, seus 2 crimes não foram sequer suspeitados. Ninguém tomou deles conhecimento. Ela, porém, o sabia. A punição maior para o culpado é a presença da culpa esculpida na consciência. A princípio, quando as forças orgânicas estão em plenitude, ela dorme. À medida que se afrouxam os liames das potências da vida vegetativa, ressumam as evocações e se transformam em complexo culposo, monoteísmo infeliz que mais grava o delito e agrava a responsabilidade. Surpreendida pela desencarnação, transferiu para o além os dramas ocultos. Embora perdoada pelo esposo, vítima, que se encontrava em melhor condição espiritual do que ela, tornou-se perseguida pela serva, que a seviciou demoradamente em região de compacta sombra espiritual. Trazida a reencarnação, os fortes açoites do remorso, as impressões vigorosas da expiação junto à vítima, a intranquilidade, lesaram os centros da consciência do que resultou a enfermidade que ora padece. Depois de breve silêncio, concluiu. Os núcleos desarticulados no perispírito produziram as condições físicas do encéfalo, que se desconectaram quando completou 30 anos, idade em que se deixara assediar pela fúria do desequilíbrio, embora as distonias graves que a perturbavam desde a adolescência. Apesar de a maior incidência da hebefrina ocorrer na puberdade, conforme foi analisada e descrita em 1871, sendo posteriormente incluída por Kraepelin como uma das demências precoces, esta surge como se agrava em qualquer idade. A enfermidade que afeta a área da personalidade, produzindo deteriorização, gera estados antípodas de comportamento em calma e fúria, modificação do humor, jocosidade com tendências, às vezes para o crime, e o resultado natural do abuso e desrespeito ao amor, à vida, ao próximo. Purgará ainda um pouco até que a desencarnação lhe tome de volta as vestes, a fim de recomeçar noutra condição o que espontânea e levianamente adiou. Estávamos edificados e surpresos. Constatávamos ali a procedência da divina justiça e poderíamos distinguir que, na etiologia das enfermidades mentais, muitos fatores estudados pela moderna psiquiatria são legítimos, faltando a essa nobre ciência um maior contato com as questões do espírito, do que auriria suficiente luz para incluir a obsessão como uma das causas das alienações mentais, penetrando nas realidades da alma encarnada e melhor desintrincando os variados processos que sempre se originam no ser espiritual ao longo da sua jornada evolutiva.